E por isso mesmo eu preciso orar, para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá forças para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Amém? Amém. Feliz sábado, igreja. Deus abençoe vocês. Vamos aos anúncios desta manhã. O primeiro anúncio é sobre os nossos cultos, que são aos domingos e quartas-feiras. Começam às 20 horas. Que você possa trazer um convidado para conhecer a Jesus.
O segundo anúncio é sobre a asa. Muito obrigada àqueles que trouxeram o quilo. Nós vimos o cesto estava cheio, mas que não seja só hoje, né? Que vocês possam trazer outros dias o quilo. Se você esqueceu, possa trazer amanhã ou no próximo culto, que possamos manter a despensa da igreja cheia, para que possamos dar assistência a quem precisa. Terceiro anúncio é sobre a Escola de Paz, que será no dia 18. Você que conhece alguém que tenha filhos de 0 a 12 anos, que queira participar de Escola de Paz, convide. Será no dia 18, será aqui na igreja. Está sendo muito bom, são temas maravilhosos, educativos, que você possa vir e participar. E convidar alguém para participar conosco. Quinto anúncio, no dia 25 terá o FEMUSA, que é o Festival de Música Sacra. É onde vários cantores aqui da nossa igreja ou da região, o diretor da música ainda está aí vendo o que vai ser feito, mas se preparem para essa tarde de louvor, que será no dia 25 de agosto. Então, se preparem. Campuri Jovem. O Alano pede que avisa que no dia 15 de agosto é o último dia para se pagar a inscrição do Campuri. Você que ainda não acertou o Campuri, por favor, acerte que no dia 15 é o seu último dia para pagar a inscrição. E hoje os jovens estão com uma programação muito bonita, que é de jejum e oração. Não sei quando vocês entraram, tinha algo diferente ali na recepção. Além, né, de ter uma recepcionista nos recebendo, alguém estava pegando algo que nos pertence. O que era? O celular. Por que será? Legal, né? Bem legal. Por que será? Para que nós possamos ter uma comunhão a mais com Deus. Porque, de repente, você está aqui ouvindo a palavra de Deus, o minuto do celular vibra. Aí você vai parar para ver por que o celular vibrou. Vai parar para atender uma ligação. Então, hoje é um dia de você se desligar das coisas do mundo. Ao final do culto, será devolvido o seu celular, ok? Ninguém está mexendo, está numa caixinha fechadinho lá, ok? Mas é para que hoje você possa ter um contato a mais com Deus. Se desligar realmente das coisas do mundo. E por hoje ser um dia especial para o Departamento Jovem, os jovens estão em jejum e oração para um reavivamento, a programação do Departamento Jovem, na parte da tarde, começará às 2 horas, às 14 horas. Então, você que não tem um estudo bíblico, não tem uma visita para fazer neste horário, às 14 horas, você possa vir à igreja, vai ter louvor, vai ter uma comunhão com Deus, vai ter um testemunho de um jovem, ele vai vir, eu não lembro, Tapetininga? De onde? Não sabe? É daqui mesmo? É que falaram que ia vir de fora. Um testemunho de um jovem bem legal, que vai ser bom para a sua vida espiritual, que você possa vir e participar. Após esse testemunho, vai ter muito louvor, muita oração, e depois vai ter o JA. Bem animado, o pastor vai estar aqui conosco, que você possa estar em comunhão com os jovens. Se você não está fazendo parte do jejum e oração com os jovens, pode também fazer parte dessa programação. Os jovens convidam toda a igreja a participar dessa programação, ok? E à noite, para encerrar com chave de ouro, essa programação de jejum e oração e reavivamento, às 19 horas? Às 19 horas, os jovens têm um outro desafio. O primeiro desafio foi aquela caminhada que foi muito boa, né, de 40 quilômetros. Boa para quem foi, né? Eu não fui. De 40 quilômetros. Hoje vai ser uma corrida. Olha que legal. Uma corrida. 5 quilômetros apenas, gente. Não é muito, é rapidinho. Onde? Aqui em Biriçu, aqui em cima, sabe? Aqui na rotatória ali. E vai ter prêmio. E eu fiquei sabendo que o prêmio, gente, olha, é ótimo. Ótimo, ótimo mesmo. Então, você que gosta de correr, tem um corpo atlético, né? Gosta dessas coisas, se prepare. Às 19 horas, onde vai se encontrar, Lano? Aqui na igreja? Se encontra lá? Onde? Perto do Ideias? Isso. Às 19 horas. Vai ter um prêmio para o primeiro feminino e masculino ou só um?
Olha, são 2 prêmios, gente. Olha a chance. O primeiro feminino e o primeiro masculino. Olha que legal. Vão ganhar um prêmio daqui, ó. Joia. Até eu queria ganhar esse prêmio. Como eu não gosto de correr, sou sedentária. Boa sorte para quem vai, né? Então, se planeje, se programe para essa corrida que os jovens estão preparando. Apoie o ministério, que a igreja apoiando, eles têm um reavivamento maior. Um último anúncio, então. Departamento infantil está marcando um ensaio para 1h30 da tarde aqui na igreja. Todas as crianças, pais, tragam seus filhos à 1h30 da tarde aqui na igreja para o ensaio, para os dias dos pais. Okay? A Carla tem uma música bem legal para ensaiar com as crianças. Precisamos de todas. 1h30 da tarde aqui na igreja. Agora eu convido a Suzy para a leitura da ata. Esses são os anúncios dessa manhã. Deus abençoe a todos. Bom dia, feliz sábado. Esse é o momento da leitura da ata. Deixa eu pegar aqui. Ata número 13 da Comissão da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Capão Bonito, realizada em sede na Rua 13 de Maio, 781, Centro, no dia 29 de julho, às 19 horas. Membros presentes, pastor Ivanilson, eu, Suzy, Alano, Ednei, Ângela, Egrinaldo, Evelyn, Geraldo, Givaldo, Irene, João Carlos, Júlio, Romina, Wesley e Wilson. Para iniciar a comissão, foi realizada a oração pelo irmão Givaldo. O pastor leu uma meditação, que está um trecho do livro Serviço Cristão, na página 30. Voto número 56. Votado a recomendar a igreja aceitar o nome de Romina Tuzi Rodrigues Fernandes de Oliveira como associada no Clube de Desbravadores. O Wesley é o diretor do Desbravadores. A Romina vai ficar na supervisão, o Júlio planejamento e a Shirley uniforme. Voto número 57. Votado a recomendar a igreja a saída dos Desbravadores dia 5 de agosto, para a cidade de Itapeva, num campeonato Olimpori. E voto número 58. Votado a recomendar à igreja a realização do casamento de Lucas Laurindo de Oliveira e Bruna Gabriele de Souza, que irá acontecer no dia 16 de setembro, às 12 horas. E, para finalizar a comissão, o pastor Ivanilson fez oração. Eu, como secretária da igreja, junto com o ancião João Carlos, proponho que esse assunto seja votado. Bom sábado a todos. Existe uma proposta para que votemos? Houve proposta. Há alguma observação quanto aos assuntos? Tá. A Bruna é filha da Val. Ela é sobrinha da Lúcia, né? E do nosso irmão Wilson também. E o povo está casando, gente. O povo está querendo casar. Existe mais alguma observação? Todos os membros batizados, então, se manifestam com o levantar do braço direito. Obrigado. Por favor, Júlio. Bom dia, irmãos. Minha missão aqui é convidar os irmãos. Amanhã, como foi citado, tem o Olimpori. É uma Olimpíada em que os desbravadores competem entre as unidades. Nós vamos passar um pequeno vídeo aí que fica do treinamento do pessoal ontem, lá no clube. Seremos todos um amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Somos mãos que levantam, somos um coração. Somos mãos que levantam, somos um coração.
É isso aí. Vocês vão falar, mas esse é o clube? Não, nós estamos profetizando, porque... Lembro que o doutor Inácio, nós uma vez fomos no Campuri e ganhamos prata, mas no vídeo nós colocamos assim, ouro. E um ano depois foi ouro. Amém? Então, graças a Deus aí foi conseguido que eles treinassem ontem das 2 até as 6 da tarde, é isso? E então nós temos aqui algumas informações importantes para os pais que vão acompanhar. Primeira informação é que a saída da igreja ocorrerá às 6h20, né? Ônibus, nós temos que ter uma reserva de tempo, então 6h20 aqui na igreja a saída. Então, se puder chegar às 6 horas para não ter nenhuma surpresa, então ficar com a memória de 6 horas estar na igreja. No máximo 6h20. Por quê? Porque o ônibus virá do Frei Bento e irmãos nossos estarão acordando, saindo de lá às 5 horas. Então, nós temos que... né, tem pessoas que pegam carona e ainda quer sentar na janela. Então, nós vamos estar de carona. E 6h20 nós temos que sair. Lanche. Levar lanche para almoço e frutas no local não será servido refeição. Então, aquelas pessoas que pensam assim, lá eu compro alguma coisa. Domingo, né, é dia útil só para nós. Na maioria das pessoas, não. Então, levar garrafa d'água, troca de roupa, capa de chuva. E, muito importante, aqueles que tiveram o lenço do clube, para quem já foi investido. Tá? O lenço é fundamental. Qual é a roupa? Uniforme de campo, não é uniforme de gala. Né? Uniforme de campo ou outro agasalho. Camiseta do clube, para quem já tiver. Lembrando que aqueles que vão fazer ordem unida, foi definido calça preta. Okay? Autorização de saída. Aí, finalmente, um item muito importante. Regra é lei. Nós não podemos nem deixar entrar no ônibus o desbravador que estiver sem esse documento assinado pelos responsáveis e pelos pais. Para evitar correria, nós temos aqui com a Andreina, está aí, né, Andreina? Ou com a Romina, está com a Romina, alguns formulários, os pais que aqui estiverem já podem pegar e trazer assinado. Irmãos, o mais importante, quero finalizar aqui pedindo aos irmãos, oração. Que os irmãos orem por essa viagem e que possamos lá ser abençoados e levar a mensagem, né? São 36 pessoas só do nosso clube, mais o pessoal do Frei Bento. Então, tentamos contato com a Nova para também integrar e ir unidos em nome do Senhor. Amém? Amém. Obrigado, irmãos. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos por esse teu santo sábado, Pai. Te agradecemos pela vida, pela saúde. Te agradecemos porque hoje o Senhor nos dá a oportunidade de salvação. Suplicamos uma bênção especial sobre esse culto, que o teu Santo Espírito possa vir, recair sobre nós, nos dar a compreensão, nos reavivar. Te pedimos isso não por nós, mas por Jesus. Amém.
Bom dia, feliz sábado. Agora, para iniciarmos nosso culto, cantaremos o hino Só em Jesus.
Agora vamos nos colocar de joelhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, agora entramos em Tua presença para Te agradecer por mais um dia, Pai. Mais um sábado em Tua presença, um sábado de oração e de jejum, Pai. Te pedimos agora que, Senhor, fique com as pessoas aqui presentes e com as que não estão também, Pai. Que o Senhor possa tocar os corações dessas pessoas, também fique com o pregador, que ele não fale de si mesmo, mas inspirado por Ti, Pai. Em nome de Jesus, Te pedimos isso e agradecemos em perdoar os nossos pecados. Amém. Ouve-nos, Senhor, Santo Salvador, inclina-te a ouvir e dá-nos tua paz. Agora chegou o momento todo especial das crianças. Todas as crianças venham à frente, que a tia Vilane tem uma historinha para vocês. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, vinde a Jesus, vinde a Jesus, vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Olá, crianças. Feliz sábado. E vamos prestar atenção aqui na tia, ó. Sou eu que vou contar a história, tá bom? Ok? Olha, antes de eu começar a contar a história para vocês, queridos, eu vou precisar da ajuda dos adultos hoje para contar a história. Então, a hora que eu falar o nome de algum adulto aqui, vocês têm que levantar e vir rapidinho aqui para frente, tá bom? De quem eu falar o nome, ok? Tudo bem? Vocês vão esperar eles aqui na frente? Ok. Quem é esse personagem aqui? Jesus. E Jesus, ele viveu há mais de 2000 anos aqui nessa terra. E quando ele veio viver aqui, ele vivia sozinho? Não. Jesus, ele andava muito, muito, muito. E ele andava não como a gente. A gente, às vezes, anda de bicicleta, às vezes a gente anda de carro, às vezes a gente anda de ônibus. Jesus, ele tinha que fazer longas viagens, e ele fazia essas longas viagens a pé. E ele, então, não queria mais andar sozinho. Ele queria escolher amigos para ele. Quem aqui tem amigos? Deixa eu ver as mãos de quem tem amigos aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês. É a mãe de vocês que escolhe o amigo de vocês ou foram vocês que escolheram os amigos? É a gente que escolhe os amigos da gente, né? Jesus também. Foi ele que foi escolher os amigos dele. E um dia Jesus falou assim: Zé Braz, Givaldo, Robson, Brito, Alexandre, Luiz Felipe, Aparício, Branca, Lucas Assis, Cláudio, Igor, Cal. Um dia Jesus chamou, assim, ó. Ele começou a chamar essas pessoas. E olha aqui, ó. Quero que vocês olhem bem para eles. Eles são parecidos? Tem gente que é novinha aqui? Ok, aqui a gente tem o Luiz Felipe, que é novo, tem o Igor, que é novo, o Alexandre também, que é super jovenzinho ainda. A
A gente tem gente que tem mais idade? Tem. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus escolheu o Zé Braz porque ele é assim, ó, mais fortinho? Chamaram você de gordo, Zé. O Zé é mais fortinho. Ah, já sei. Jesus chamou o tio Alexandre porque ele é mais alto, ó. Foi por isso que ele chamou o tio Alexandre? Não. Todos eles, ó. Ó o Igor aqui, ó. Ó o Igor que jovenzinho ainda. Jesus chamou o Igor, o Aparício, o Branca, o Cláudio, o Robson, o Seu Brito, o Alexandre, o Givaldo, o Zé Braz, o Cal e o Luiz Felipe. Sabe por quê? Porque ele quer que todos eles sejam amigos dele e andem junto com ele. Porque ele está preparando o quê? O céu para eles morarem. Muito obrigado, podem sentar. Sabe qual foi o nome dos amigos de Jesus? Jesus chamou Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes. E esses foram os amigos que andaram com Jesus enquanto ele esteve aqui na terra. Hoje, crianças, Jesus está fazendo um convite. Como ele fez para esses homens que vieram aqui na frente? Jesus também está convidando cada um de vocês para serem o quê? Seus amigos. Quem aqui quer aceitar ser amigo de Jesus? Então, vamos nos ajoelhar aqui e fazer uma oração? Olha só, Jesus está bem pertinho de vocês aqui. Venham aqui para fazer oração. Mãozinhas postas para a oração, olhinhos fechados para conversar com Deus. Querido Jesus, obrigado, porque um dia o Senhor escolheu 12 discípulos. E hoje o Senhor chama a cada um de nós também para levar do teu amor a outras pessoas. Obrigado por isso e pelo teu grande amor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Muito bem. Os pequeninos, vinde a Jesus, vinde a Jesus, deixa. Provai e vede. História de hoje, o presente de 15 anos. Alô, bom dia. Oi, pai. Oi, filha, tudo bem? Tudo bem? Onde o senhor está? Estou aqui em Alterosa, em Minas Gerais, a trabalho. Olha, pai, o senhor não está esquecendo do meu aniversário de 15 anos, né? Capricha no meu presente, porque 15 anos só fazemos uma vez na vida. Tudo bem, já comprei um presente maravilhoso, vai te surpreender, tá bom? Tá bom então, pai, vou esperar ansiosa, não vou nem dormir essa noite. Tudo bem, Fran? Oi, pai. Que alegria, tudo bem? Nossa, 15 anos, pai tava longe de você. Saudade, pai, tudo bem? Feliz, tá todo mundo bem aí em casa? Tudo legal? bem. Bacana. Pai, você trouxe meu presente? Claro, você acha que eu iria esquecer dos seus 15 anos? Tá aqui, ó. Esse é meu presente, pai? É, Franciele, um presente, pensei que você ia ficar tão feliz. Pai, mas pelo que eu tô olhando aqui, são peças que nem servem em mim. São peças masculinas, peças de crianças. Franciele, você pega essas roupas e sai nas vizinhanças vender. Eu?
Eu vou vender essas roupas? Sim, Franciele, são roupas bonitas e boas de qualidade. Esse é meu presente de 15 anos? Um saco de roupa que eu tenho que sair vendendo em porta em porta? Esse é meu presente? Sim. Obrigada. Eu não sabia se ria ou se chorava. Aquele era o meu presente. E claro, eu me achava muito nova para aceitar o desafio do meu pai. Vender roupa de porta em porta. Um trabalho muito difícil para uma menina de 15 anos. Mas eu precisava mostrar para o meu pai que a filha dele era guerreira e que conseguiria vender as roupas. Não foi fácil subir e descer as ladeiras do meu bairro. Além de andar muito, eu ainda tinha que controlar o meu medo dos cachorros, que não aceitavam a minha presença. Muitas portas não se abriram e muita gente não quis nem me receber. Mas eu seguia firme na minha decisão. Não era possível que ninguém estaria precisando de roupas por ali. A situação foi mudando e lentamente eu comecei a vender uma a uma as mais de 100 peças que meu pai havia comprado. Até já estava gostando daquela profissão. Ao ver o tanto que eu tinha vendido, todas as dores nas minhas pernas sumiram. Eu nem me lembrava mais das ladeiras e dos cachorros. Eu olhava para o dinheiro e não podia acreditar que ele era real e era meu. Naquele momento, minha mente se voltou para o Criador de todas as coisas e, com o coração muito agradecido, eu devolvi então o primeiro dízimo da minha vida e separei uma oferta de gratidão como parte da minha adoração a Deus. Pai, eu quero te contar uma coisa. Você acredita que eu consegui vender todas as roupas? Só que agora eu não sei o que fazer com o dinheiro. E quanto você vendeu, minha filha? Pai, eu consegui vender R$2.000. Só que eu tenho 1.600, porque eu devolvi o meu dízimo e dei a minha oferta. Mas agora, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Os meus pais ganharam a vida trabalhando com móveis de segunda mão e, consequentemente, eu cresci valorizando o ramo do negócio de usados. Então, fiz uma pesquisa na cidade e vi que não havia uma loja sequer que vendia roupas usadas para crianças. Foi assim que eu abri uma pequena lojinha e, com aquele dinheiro, eu consegui comprar a primeira coleção de roupinhas para a inauguração. O negócio cresceu e deu certo. Tenho centenas de clientes que compram, trazem roupas para vender ou trocam por outras. Eu decidi que Deus seria o meu grande consultor, o meu sócio, e que eu seria um instrumento em suas mãos. Desde o começo, eu sou fiel a Deus e nunca me faltou nada. Provai e vede. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos os dízimos e ofertas como parte da nossa adoração.
nosso amor, aqui entregamos nossos dízimos e a nossa oferta, Pai. Mas, primeiramente, queremos entregar nosso coração a Ti. Que o Senhor possa estar usando, Senhor, essas doações para que o Seu Evangelho seja pregado mais rápido, Pai. Isso que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Que alegria estar com vocês aqui para mais um dia, para adorar a Deus, né? Principalmente no sábado, é muito bom você saber que Deus ele está ali com você, que Deus ele vem trabalhando na sua vida. Eu tenho visto muito isso na minha vida e na vida de muitas pessoas à minha volta que têm se dedicado ao trabalho. E isso é magnífico, isso é muito gratificante. Queria dizer aqui que eu estou muito feliz com essa história de pegar os celulares, porque, olha, é muito chato quando você está falando aqui e as pessoas ficam mexendo no celular. Quando a gente fazia o trabalho em Gramadão, o trabalho em Ribeirão, o pastor Alan, ele dizia assim, viu, eu vejo tudo que vocês estão fazendo lá. Eu vejo cada coisa que vocês fazem, o pregador ele vê tudo. E eu pensava assim, não, ele deve estar exagerando, né? Mas é verdade, hoje eu vejo que é verdade. O pregador ele vê tudo. Tudo que acontece, todas as conversas, todas as distrações no celular, ele vê tudo. Então eu fico muito feliz, espero que vocês foquem aqui, que eu tenho uma mensagem muito boa hoje. Ou melhor, Deus tem uma mensagem muito boa para vocês hoje aqui. Peço também que vocês orem pelo trabalho missionário, que vocês orem pelas pessoas que aceitaram estudo em Ribeirão. A gente está continuando os estudos. A gente vai começar aí agora 2 vezes na semana, lá em Ribeirão, para que a gente possa poder ajudar essas pessoas e que a gente possa preparar elas cada dia, né, para a volta de Jesus, amém? Peço que os irmãos orem também, porque a gente vai começar um trabalho evangelístico na vila, e a gente está com propósito de oração, todos os dias ao 12:30, ao 12:30, se você puder orar, vai ser muito bom a gente se unir, porque, em resumo, é sobre isso que eu vou falar aqui, sobre união, sobre a descida do Espírito Santo. Ela vem aos discípulos quando eles pensam como uma unidade, quando eles trabalham como uma unidade. Se a gente for mais unido, se a gente for trabalhar, pensar mais em Deus, estiver mais focado na palavra de Deus e deixar um pouco de lado as distrações, Deus ele vai fazer maravilhas nos usando, né? E é isso que a gente espera que aconteça. Antes de começar, eu quero fazer mais uma oração com vocês, para que a gente possa pedir a bênção especial do Espírito Santo, porque é isso que a gente veio buscar aqui hoje, né? Então feche seus olhos para falarmos com Deus. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por essa semana, te agradecemos por esse sábado maravilhoso que o Senhor nos dá. Te suplicamos o teu Santo Espírito, Pai, que o Senhor possa perdoar os nossos erros e nos conceder a sabedoria da tua santa palavra. Que o Senhor possa nos capacitar para que possamos colocar em prática esses ensinos em nossa vida, Pai. Que possamos ter porção dobrada do Espírito Santo, ser reavivados nesse momento, para que possamos fazer coisas grandiosas em teu nome. Te pedimos isso por Jesus. Amém. Quem aqui já ouviu ou conhece algum super-herói? Já ouviu história de super-herói aqui? Acho que todo mundo, né? Todo mundo já ouviu. A gente tem lá o Superman, tem o Batman, né? A turminha da Liga da Justiça, o Flash, Lanterna Verde. Aí tem o Homem-Aranha, tem o Homem de Ferro. Tem muitos heróis. E cada um com o seu poder especial. E cada um deles usa o seu poder para poder salvar vidas. Alguns, no meio do percurso, acabam se tornando vilões, né? E acabam usando o seu poder para o mal, mas a maioria deles usa o seu poder para o bem. São seres poderosos, seres grandiosos que salvam pessoas, que salvam vidas. Esses são os heróis, ou pelo menos eles deviam ser.
E não só os heróis dos quadrinhos nós temos, mas temos também os heróis da antiguidade, né? Os heróis das lendas, por exemplo, Hércules, Aquiles, que é um pouco controverso, né? Mas são heróis, são pessoas que chamaram a atenção por seus feitos grandiosos. Pessoas que foram reconhecidas pelo que fizeram. Não porque fizeram para si, mas porque fizeram para os outros. Pessoas que tiveram reconhecimento. Aí nós temos, né, os mutantes, os X-Men. Pessoas que têm poderes diferentes também e usam seus poderes para salvar vidas. E nós temos os heróis do nosso tempo. E os verdadeiros heróis. Por exemplo, os bombeiros, a polícia, ou pelo menos alguns deles. Nós temos pessoas que dedicam a sua vida para salvar vidas. Pessoas que são verdadeiramente heróis. Mas de onde vem esse pensamento? Sinceramente, eu tinha um herói preferido, o herói dos quadrinhos, que era o Batman. Acho que todo mundo aqui já teve um herói preferido, né? Gostava de um. A gente tem o Superman, que o símbolo dele é um S, né? De Superman, mas aí depois vieram com essa história de que o sinal significa esperança, né? Aí a gente tem o Batman, que o símbolo dele é um morceguinho. E eu sempre fui fã, sempre gostei do Batman porque ele era um cara rico, um cara que nas noites ele saía e dava para os bandidos o que eles mereciam. Dava uma surra nos bandidos. Eu pensava comigo, não, eu quero ser como o Batman. E sabe, você fica indignado com as coisas que acontecem hoje. E você pensa assim, tá certo o Batman, tem que bater mesmo. Só que o que a Bíblia ensina? Quem é o verdadeiro herói? Existem muitos heróis, existe a Comic Con, né? Existem várias reuniões que movimentam muito dinheiro, movimentam muitas pessoas que vão para verem pessoas que interpretam esses heróis, por exemplo. Existem pessoas que tatuam esses heróis no corpo, pessoas que têm pôsteres desses heróis. Esses heróis são lembrados, esses heróis são aclamados. Só que existe um herói que ele não é tão lembrado assim. E muitas vezes ele nem é visto como herói, porque, imagine, em base o papel do herói é salvar vidas, salvar pessoas. E como que ele faz isso? Derrotando o vilão. Mas como que ele derrota o vilão? Ele sai no soco com o vilão. Ele arrebenta o vilão. Você já viu o filme do Superman? É isso que ele faz. Ele resolve as coisas na violência. Já viu o filme do Batman? Por isso que eu gostava. Ele resolvia as coisas na violência. Ele não matava ninguém, mas resolvia as coisas na violência. E aí você começa a ter uma percepção diferente de heroísmo, né? Não, o herói é aquele que a pessoa está em defesa, ele vai lá, sapeca o vilão e salva a pessoa. E o vilão vai preso. E não entra em nossa cabeça a ideia de um herói que para vencer, perde. Que para ser grande, se diminui. Que para ser poderoso, se desfaz. Não entra em nossa mente. E naquela época, também não entrou na mente das pessoas que aguardavam esse herói. As pessoas não podiam compreender, mas espera aí, um ser tão poderoso, um ser tão grandioso, morrer. Um ser tão poderoso, um ser tão magnífico, que criou os céus e terra, acabar como acabou. É difícil entender. E geralmente tudo que existe sobre esses heróis tem alguma imagem ou algum símbolo que você faz associação. Por exemplo, como eu falei, né? Alguém sabe me dizer aqui o herói que o símbolo dele é um rainho assim, ó, dourado? Hã? Flash. Esse é o Flash. O morceguinho eu já falei. Alguém sabe me dizer o super-herói que tem aquela lanterninha verde no peito? Lanterna verde. O super-herói que tem uma aranha aqui? Homem-Aranha. Aí a gente tem assim, aquele super-herói que tem um S no peito, bem grandão assim. Superman. E esse super-herói, como eu disse, esse símbolo, esse S, significa esperança. Mas existe também o símbolo de um super-herói que significa esperança. É um símbolo que muitas vezes nós não damos tanto valor, que é uma cruz. Sim, é um símbolo.
Porque quando você vê uma cruz, você já se lembra desse super-herói. Talvez você não considere um super-herói. Talvez você veja ele de uma forma distante em sua vida, mas ainda assim ele é um herói. E sim, esse símbolo ele representa a esperança, onde já não havia esperança. Quer ver uma coisa interessante? Alguém conhece aqui a história do Superman? Superman ele vem do céu como uma criança. Ele vive nesse mundo e por seus feitos ele começa a se destacar em meio aos seres humanos. Começa a ser reconhecido como um verdadeiro herói. Parcialmente é a história parecida com a história bíblica, né? Sabe, às vezes nós temos o costume de pensar, eu já tive esse costume de pensar assim, Deus me salvou. Deus deu a vida por mim, Jesus Cristo. E hoje eu sou salvo por Jesus, mas eu não via Cristo próximo de mim. Eu via sim e entendia que Cristo existia, que Ele estava trabalhando em minha vida, mas eu imaginava que Cristo estivesse distante, que não aqui. Mas hoje eu vejo que Ele está aqui. E eu posso sentir o seu poder. Eu posso sentir Ele trabalhando em minha vida a cada dia. E se você pode sentir isso, você está no caminho certo. E esse herói, ele vem, né? Ele nasce de uma forma muito curiosa, porque a sua mãe, quando dá à luz a ele, era virgem. E fica grávida. Ele nasce, ele vive como um menino como qualquer outro. Menino simples, humilde, de família humilde, de vida humilde. Ele vive e acaba se desenvolvendo, torna-se um homem. E quando ainda menino, ele começa a entender que ele estava aqui nessa terra para ser um herói. E ele começa a se desenvolver, ele começa a estudar a palavra de Deus, começa a se desenvolver, começa a ensinar as pessoas sobre esses ensinamentos e começa a ensinar as pessoas que um dia ele provaria a todos que seria um herói. Porque as histórias, há muito tempo atrás, já diziam que ele seria. E ele reconheceu. E aqui nós vemos um momento crítico da sua existência e do seu trabalho de heroísmo, que está descrito em Mateus, capítulo 26, versículos do 36 ao 39, se você quiser abrir sua Bíblia aí. Mateus, capítulo 26, versículos do 36 ao 39. Nesse ponto, Cristo ele já havia entendido que ele seria o herói, que deveria ser, porque se não fosse ele, não seria mais ninguém. Não haveria outro meio de salvar todo o ser humano, senão por ele. E já sabendo que estava em seus poucas horas ali, poucos momentos ainda de existência, da sua existência, ele começa a ficar preocupado. Acompanhe comigo aí. Capítulo 26, versículos do 36 ao 39, ele diz: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Olha que interessante. Cristo naquele momento ele estava triste, ele estava angustiado. Mas por que ele estava angustiado? Pelo mesmo motivo que você fica angustiado. Pelo mesmo motivo que você se entristece hoje. Pode parecer que não, mas é. Exatamente por esse motivo. Sabe, quando às vezes nós pensamos assim, puxa vida, Cristo ele foi algo incrível, foi algo grandioso, porque Cristo ele venceu. Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Eu sou um ser humano falho, sou um ser humano pecador, mas sabe, Cristo ele viveu como você vive. Não estou falando da vida de pecado, mas viveu como ser humano.
Cristo, ele viveu como nós vivemos. E ele sentiu as angústias que nós sentimos hoje. E hoje, quando você sente angústia, quando você sente tristeza, ele sabe muito bem o que você está sentindo. Ele se compadece de você. Ele entende o seu sentimento. E ele quer ajudar você. E a sequência, veja o que diz. Então, versículo 38. Então lhes disse, né? A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nesse momento, Cristo, ele já começava a sentir aquele abismo que o separava do Pai por causa dos pecados de toda a humanidade. E em sua existência humana, Cristo temia que não conseguisse resistir ao grande combate que viria. Sim, porque Cristo, ele entendia que somente o ser humano é incapaz de vencer. E naquele momento, a gente deve ressaltar que Cristo não exercia o seu poder de Deus Filho. Então Cristo era um ser humano. Um ser humano que poderia pecar. Não um ser humano que tem pecado, mas um ser humano que poderia pecar. E Cristo estava angustiado porque ele começava a sentir esse afastamento. Começava a sentir essa tristeza pelos pecados dos seres humanos. Então, Cristo, a gente já sabe o que acontece, né? Cristo, eu vou resumir para vocês, Cristo, ele é capturado e ele é levado para ser julgado. Agora vamos lá para Mateus 26, o mesmo capítulo 26, versículos do 57 ao 68. Mateus 26, do 57 ao 68. Ele diz assim, acompanha comigo aí. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários, para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo. Quem é que te bateram, né? Quem é que te bateram? Jesus, ele estava ali de forma humilde, veja bem. Em nenhum momento Cristo ele se exalta. E quando Cristo ele tem, né, a sentença de morte, Ellen White diz que as pessoas cuspiam na cara dele. As pessoas o xingavam, davam tapas nele. Aí tinham pessoas que iam lá, jogavam um pano na cabeça dele, de modo que vendassem os olhos dele, e davam socos na cara dele. E perguntavam: Profetiza, e diz quem te bateu. É triste, né? É vergonhoso.
Ellen White fala que naquele momento os anjos ansiosos estavam para vir ao auxílio de Cristo, de seu mestre, mas foram impedidos pelo líder das hostes angelicais. Eles não poderiam intervir. Cristo deveria passar por tudo aquilo. As pessoas cuspiam na cara de Jesus, mas ainda assim, Cristo não demonstrava nenhum sentimento de ódio ou de raiva, nem um simples semblante. Pelo contrário, Cristo permanecia quieto e com humildade ele se levantava para limpar o seu rosto. E as pessoas iam humilhando, iam xingando, iam batendo nele. Você já pensou? Como se fosse um animal. Então, as pessoas, elas começavam a blasfemar contra o próprio Deus. As pessoas, elas começavam a insinuar que Cristo, diziam assim, você é Deus? Então prove que é Deus. E Cristo ficava quieto. Sofria tudo aquilo em silêncio. As pessoas, como eu disse, cuspiram em sua face. Mesma face que um dia elas fugirão em desespero. A mesma face que um dia iluminará a cidade santa. A mesma face que brilha com muito mais intensidade do que o próprio sol. É nessa face que eles cuspiram. Então Cristo foi humilhado e então foi levado para ser açoitado, né? O açoite romano. Acho que vocês já ouviram falar, porque existem muitas pregações sobre isso. O açoite romano, ele tinha bolinhas assim, ó, com lâminas, laminadas. Então, quando isso acertava a carne se abria. Cristo, a cada batida, tinha a pele dilacerada. Tinha a carne arrancada de suas costas. Ellen White fala que os homens já tomados por Satanás, a cada momento diziam, batam mais forte, arranquem-lhe a carne, façam sangrar. Os homens já estavam envoltos nas trevas. A cada batida, o sangue jorrava e espirrava. E ele sofreu tudo em silêncio. Depois, quando Cristo foi açoitado, e já quase que não aguentava mais, fizeram com que Cristo carregasse uma coroa, ou melhor, uma cruz pesadíssima. Fizeram com que ele arrastasse essa cruz para fora da cidade, num lugar chamado Calvário. E a cada momento que ele fraquejava e que ele parava, ele era novamente espancado. Você já imaginou? Uma vez a gente estava lá em Ribeirão, no finalzinho da Escaleb, e a gente ia, acho que era num sábado de manhã, o Zé que ia pregar, e aí eu fui com o William pegar o púlpito lá na igreja. O púlpito é pequenininho, de madeira assim, mas é pesado, você vai andando com ele, é pesado, né? E aí eu comentei com ele assim, você já imaginou? Cristo, ele levou uma cruz pesadíssima na costa, e quando ele parava, ele apanhava ainda. Ele sofreu tudo isso. Só que ele não podia desistir, porque ele devia ser o herói. Ele não podia desistir porque se não fosse ele, ninguém mais seria. Ele não podia desistir porque se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não teríamos essa oportunidade. Ele tinha sim a opção de voltar para os braços do Pai, mas se assim o fizesse, Ellen White diz, Satanás teria vencido. E a terra seria totalmente de Satanás. E ele continuou firme. Justamente quando ele olhava para aquelas pessoas que o maltratavam, justamente quando ele olhava para aquelas pessoas que o tacavam pedra, que cuspiam nele, então é que ele tinha mais força. Porque ele olhava para essas pessoas com um olhar de misericórdia. Você tem olhado para as pessoas com um olhar de misericórdia? Será que nós temos olhado para as pessoas com um olhar de misericórdia?
Será que aquelas pessoas que nos fazem mal, nós olhamos para ela com um olhar de misericórdia? Cristo as olhou. E por isso hoje nós temos essa oportunidade. A oportunidade de salvação. E Cristo, ele foi levado ao Calvário. E, em resumo, teve suas mãos e pés pregados. Imagine a dor. Você já furou seu dedo com uma ferpa ou agulha? Ele teve as mãos atravessadas por cravos. As mãos e pés. E foi por você. Exatamente por você que ele passou por tudo isso. Porque ele sabe do que você está passando. Ele sabe dos problemas que você tem e ele quer te dar um alívio. Ele quer te dar a salvação. Só que ainda assim, em meio aos cravos, em meio aos açoites, em meio aos xingamentos, essa não foi a maior dor que Cristo sofreu. Abram suas Bíblias em Mateus 27. Mateus capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, 46. Acompanhe comigo aí. Amém? Todo mundo achou? Se não achou, grita misericórdia, viu, irmão? Ele diz assim, ó. 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, essa foi a maior dor que Cristo sentiu. Porque naquele momento, por causa dos pecados de toda a humanidade, Cristo sentiu o afastamento de Deus. Ele havia sido separado do Pai. Sabe, quando você sente aquela angústia, você sente aquela tristeza, muitas vezes aquele sentimento que você não consegue explicar, mas é um sentimento de tristeza, uma vontade de chorar, é por seus pecados. Só que se você aceita a Cristo, você não precisa mais chorar. Porque o afastamento do pecado, ou melhor, o afastamento de Cristo pelo pecado que ele sentiu, foi pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelos nossos pecados. Ele sentiu esse afastamento. E ele pergunta: meu pai, por que me desamparaste? Ele sentiu um desamparo. Você já sentiu desamparo de alguma forma? Você já sentiu em algum momento? Às vezes não em relação a Deus, mas em relação à sua família, em relação aos seus amigos. Você já sentiu que está sozinho? Eu digo a você, Cristo também sentiu isso. E Ele se compadece de você. Porque Ele sabe exatamente o que você sente. Sabe por quê? Porque Ele não só sentiu o desamparo do Pai, mas Ele sentiu também o desamparo dos seus amigos. Sim, porque naquele momento, até mesmo os discípulos duvidaram de sua divindade. Porque eles pensavam: ele vai remir a nação de Israel. Ele é um herói, ele vai lutar. Ele é um grande herói, ele vai vencer o povo. E vai reinar aqui. Até mesmo as pessoas que andavam com ele o abandonaram naquele momento. Então acredite, se tem alguém que sabe muito bem o que você sente quando sente tristeza, quando sente ansiedade, é Jesus Cristo. Por isso que Ele é o melhor amigo que você pode ter. E por isso que hoje Ele estende a mão para você. Por isso que hoje Ele quer te dar a salvação. Ele quer te dar um novo caminho, porque Ele traçou um caminho para você. Ele traçou um caminho para nós. E Ele quer nos mostrar o caminho grandioso e magnífico que Ele tem para cada um aqui. Vamos lá para João, capítulo 19. Queria falar mais, mas não vai dar muito tempo. João capítulo 19. Capítulo 19. Dos versículos do 28 ao 30. João 19. Do 28 ao 30. Por favor, não tenha pressa. Eu espero você achar, se você tiver com algum tipo de dificuldade aí.
Amém? Amém, irmãos? Eu estou ouvindo barulho de páginas ainda. Eu espero, tranquilo. João 19, versículos do 28 ao 30. Nesse momento, Cristo estava pregado na cruz. Cristo escorria o seu sangue por todos os pecados da humanidade. Cristo, ele absorve os pecados para si, para que quando ele morresse as pessoas fossem absolvidas. Assim como o cordeiro era sacrificado. E assim, dessa forma que o cordeiro simbolizava Cristo que viria. Naquele momento, veja que interessante, depois eu dou a referência para vocês. Naquele momento, Ellen White diz que todos os anjos maus estavam em volta da cruz e escarneciam a Jesus Cristo. Naquele momento, os anjos maus se personificaram e zombavam, e é eles que atiçavam o povo a ridicularizarem a Cristo. Naquele momento, o Calvário estava sendo envolto por trevas. Naquele momento, os anjos do céu foram mais uma vez impedidos de vir ao auxílio de Cristo, porque isso deveria acontecer. E Cristo, já ali, depois de ter conversado com os dois ladrões, um o aceitou, o outro o rejeitou, assim como todas as pessoas. Naquele momento, Cristo, ele, embora sentisse o afastamento de Deus, ele viu que havia sido cumprido o seu plano, o seu ato heróico. Porque exatamente por aquelas pessoas que estavam zombando e escarneciam, é que ele havia morrido. Exatamente por nós hoje, que não damos a verdadeira dignidade a Cristo muitas vezes, é exatamente por Ele. Por aquela pessoa que vive em pecado, por aquela pessoa drogada, aquele assassino, por aquelas pessoas que cometem tantas perversidades. Por aquelas pessoas foi que Cristo morreu por nós. E aí então, versículo 28, capítulo 19 de João, ele diz: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Nesse momento, Cristo morre. De forma heróica. Talvez não do modo com que eles esperavam, mas ainda assim foi um herói. Porque se eu e você aqui hoje estamos bem felizes e somos ricamente abençoados, foi porque ele morreu lá na cruz. O que mais me intriga é que esse sentimento, muitas vezes, não invade o coração das pessoas como deveriam, porque elas não abrem o coração para Cristo como deveriam. Muitas vezes nós somos chamados a um grande caminho, um caminho grandioso, mas muitas vezes as coisas do mundo são mais atraentes. Muitas vezes a secularidade nos atinge de tal forma que o nosso coração, ele é corrompido, ainda mais do que já está. Mas Cristo morreu. E naquele momento, parecia já não haver mais esperança. Totalmente envolta por trevas a terra. E Ellen White diz que naquele momento, a face de Deus Pai foi encoberta pelas trevas. E ela diz que se uma simples fagulha da glória de Deus invadisse a terra naquele momento, o ser humano seria totalmente devastado da terra. Cristo morreu. E os anjos presenciaram a sua morte, a morte de seu líder, de seu comandante, com tristeza no coração. Quando eu olho para cada um aqui, eu vejo pessoas diferentes, eu vejo sentimentos diferentes, eu vejo necessidades diferentes, e eu vejo um grande abraço de Cristo para cada um aqui. Eu vejo os braços que acolhem as pessoas.
Eu vejo um plano em cada vida. Eu vejo um pensamento para cada pessoa. Eu vejo um sonho para cada pessoa. Sabe, quando a pessoa ela tem um filho, eu não tenho filho, mas já me disseram. Quando a pessoa ela tem um filho e ela tem sonhos para essa criança. Ela pensa, não, você vai fazer faculdade, eu vou dar tanta coisa para você. Sabe, Cristo ele tem um sonho. E é ver você caminhando em seus caminhos. Os caminhos que ele traçou para você. Só que hoje, ele nos deixa uma missão. Hoje, ele nos diz, ele nos ensina uma forma de sermos transformados. Ele nos ensina algo que nós devemos acatar, porque de tal forma nós podemos ter o crescimento espiritual que tanto necessitamos. A cruz, ela era a forma de execução mais terrível usada pelo exército romano ao que cometia crimes graves, né? E Cristo, ele morreu naquela cruz. Por mim e por você. Ele teve essa sentença não porque merecia, mas ainda assim ele aceitou o fardo. Isso é heroísmo. Ele não tinha uma capa, ele não voava, ele não dava socos. Pelo contrário, levava socos. Ele não era exaltado, ele era humilhado. E ele foi um herói. Controverso, né? Sabe, quando você olha para a cruz, quando você olha para esse símbolo do grande herói, nós percebemos que é nós quem merecemos a morte. Nós merecemos a crucificação. Nós merecemos o inferno. E parece um pouco duro, né? Parece uma afronta. Ouvir que nós somos pecadores e que nós merecemos a morte, parece algo muito ofensivo. Mas a cruz, ela é uma ofensa. Ela é uma ofensa contra o pecado. A cruz, ela é uma ofensa quando o pecador arrependido vive em pecado. Quando muitas vezes ele se arrepende, mas ele se volta novamente para o pecado. Quando ele se arrepende, mas muitas vezes não tem força e recai de novo. E cai, e levanta. É uma grande ofensa contra o coração corrompido de toda a humanidade. Mas ainda assim, ela é um símbolo de heroísmo. Por isso que o mundo está em grande perigo hoje. Por isso que as pessoas estão em grande perigo. Só que a questão aqui, e o problema aqui não são as bombas e não são as armas, mas são o coração das pessoas que estão por trás das pessoas e das armas, das bombas e das armas. Esse é o perigo, pessoas que têm o coração cheio de inveja, o coração cheio de ódio, um coração corrompido pelo pecado. Pessoas que necessitam da salvação, e Cristo nos dá uma missão hoje. Ele diz, ide, preguem o evangelho. Vão e levem a salvação para essas pessoas em meu nome. Vão lá e ensinem tudo o que eu tenho ensinado a vocês. E digam a essas pessoas que existem algo muito maior. Existe ainda esperança. Existe ainda salvação. Mas se muitas vezes nós temos esse pensamento, muitas vezes nós pensamos, mas Cristo me salvou, Cristo me dá a salvação, mas às vezes vemos Cristo como um ser distante, e queremos viver ainda assim nossas vidas aqui nessa terra. Por que que os discípulos eles pensavam de forma diferente? Por que que os discípulos eles aceitaram esse chamado? A resposta é bem simples. Abram em Mateus, ou melhor, abram em João capítulo 14. Versículo 26. João, capítulo 14, verso 26. João 14, 26. Amém? Ele diz assim, acompanhe comigo aí. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome,
Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando Cristo ele ia ter sua ascensão, ele disse aos discípulos: um dia eu vou voltar, mas eu tenho que ir agora. Cristo ele conforta os discípulos. Ele diz: eu vou rogar ao Pai e ele enviará o quê? Que, irmãos? Outro Consolador. É o Consolador de que Cristo falava. Ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas. Este vos fará lembrar de tudo o que eu disse a vocês. Então Cristo diz assim: vocês vão pregar o Evangelho. Só que para eles, digamos assim, era algo mais encorajador, porque eles tinham o Deus do universo, o imperador dos universos, com eles. E eles presenciaram vários milagres, eles testemunharam os grandes feitos de Jesus Cristo. E isso a cada dia mais os encorajava a pregar o Evangelho. Mas Cristo tinha que ir. Ele tinha que ir embora. Então, Cristo disse que haveria outro Consolador. Alguém que daria poder para eles, da mesma forma que Cristo os encorajava. Alguém que os encorajaria, alguém que daria força e capacidade para que eles pudessem proclamar o Evangelho por toda a terra. E eles o fizeram, porque tiveram fé. Porque aceitaram o chamado e deram um passo de fé. Porque aceitaram esse chamado, esse plano que Deus tinha para eles. E começaram a pregar o Evangelho. Mas esse não foi o único motivo. Sabe por quê? Porque na nossa história aqui, Cristo estava morto, lembra? Cristo havia morrido, e parecia que as coisas já não tinham mais esperança, parecia que a vida já não tinha mais esperança. Então por que ainda assim eles pregaram o Evangelho? Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Quando você quer tanto uma coisa, o que você faz? Alguém sabe me dizer em uma palavra o que você faz? Pede. O que você quer? Eu faço essa pergunta para você hoje. Às vezes eu me pergunto: o que eu quero? Você quer algo? Então peça. Olha o que diz aqui, em Lucas capítulo 11, versículo 13. Ele diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ele diz assim: se o ser humano que é mau, se o ser humano que é pecador, se o ser humano que é corrompido pelo pecado, ele sabe dar coisas boas a seus filhos quando eles o pedem, quanto mais o Deus Todo-Poderoso, perfeito, sem mácula, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você tem pedido o Espírito Santo? Será que nós temos realmente pedido o Espírito Santo? A aceitação a Cristo, ela vem pela fé, mas a fé, crer, significa compromisso, mudança de vida, mudança de hábitos, uma nova escolha, um novo caminho, novos pensamentos. Será que nós temos pedido o Espírito Santo para Cristo? Será que nós temos pedido o Espírito Santo que já havia sido prometido há muito tempo atrás? Será que nós estamos realmente vivendo o que a palavra de Deus nos diz para viver? Será que realmente nós estamos nos preparando para os momentos finais? Sim, porque nós estamos nos momentos finais. Mas antes de Cristo, há muito tempo atrás, já havia sido feita uma promessa de que um dia pessoas fariam coisas grandiosas, não por elas mesmas, mas por um poder que viria do alto. Abram suas Bíblias em Joel. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel, capítulo 2. Joel está depois de Oséias ali. E antes de Amós. Se for para Mateus, você ir voltando um pouquinho, você vai achar Joel. Só voltar algumas páginas ali. Joel, capítulo 2,
verso 28. Joel 2, versículo 28. Amém? Estou ouvindo barulho de páginas ainda, então espero, viu? Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel 2:28 ele diz assim, ó: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Versículo 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Olha a promessa de Deus, há muito tempo atrás. Ele diz: um dia o Espírito Santo seria derramado nas pessoas e elas fariam grandes maravilhas, fariam coisas grandiosas, porque seriam capacitadas para isso. E nós vemos esse cumprimento parcial lá em Atos 2. Por favor, abram suas Bíblias lá, em Atos capítulo 2. Mas por que cumprimento parcial? A gente já vai entender. Atos capítulo 2. Todo mundo conhece a história de Atos 2, né? Mas a gente vai ler e vai relembrar. Atos 2 ele diz assim, acompanha comigo aí. Versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha que interessante. Aqui no versículo 1 nós vemos que eles estavam reunidos. Cristo ele diz: vão lá, fiquem na cidade, se reúnam, permaneçam em oração. Nós temos que ser mais unidos, irmãos. Nós temos que lutar mais um pelos outros. Nós não podemos deixar que problemas, que briguinhas afastem a gente um do outro e principalmente afastem a gente de Deus. Nós temos que seguir a palavra de Deus e permanecer firmes, unânimes em oração. Esse é o propósito dessa tarde. Para que o Espírito Santo possa recair sobre cada um, assim como aconteceu em Pentecostes. Se você parar para analisar, eles começaram a falar em outras línguas. Esse é o dom de línguas bíblico. Mas como que esse dom funcionou? Veja bem, acompanhe comigo. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então, se a gente sabe que lá existiam pessoas de todas as nações debaixo do céu, então existiam pessoas que falavam vários idiomas. O dom de línguas, ele serve para isso. Para que seja pregado o evangelho para as pessoas que não falam os mesmos idiomas. Se você continuar lendo, versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que interessante, o Espírito Santo concedeu dom aos discípulos, para que eles pudessem falar em outras línguas. Eles falavam na língua deles, mas cada pessoa ouvia na sua própria língua materna. Veja a sequência. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Você vê que interessante? Algo sobrenatural. Quando já não havia como o ser humano pregar,
o Espírito Santo concede dons ainda maiores para que eles pudessem pregar o Evangelho. Não significa que se o Espírito Santo descer em mim, eu vou falar em línguas, mas Deus pode me conceder vários outros dons. Eu posso ter visões, eu posso fazer coisas grandiosas em nome de Deus, porque o Espírito pode me dar força para isso. Desde que você o aceite. Desde que você aceite a Cristo e persevere em oração. Persevere trabalhando para Deus, em comunhão com Deus. E não se deixando levar pelo mundo hoje. Se nós lutarmos uns pelos outros, orarmos um pelos outros, deixarmos de orar por coisas vãs, por nossos desejos pecaminosos, então o Espírito Santo descerá sobre cada um aqui. E assim como no Pentecostes, como com os apóstolos lá atrás, nós faremos coisas grandiosas e estremeceremos a terra novamente. Não por nós, mas em nome de Jesus. Só que ainda tem uma questão. Nós também devemos ser heróis. Heróis da nossa família. Heróis em nossos tempos. Heróis em nosso bairro. Heróis entre nossos amigos. Nós devemos testemunhar. Veja o que diz Mateus capítulo 28. Abre sua Bíblia lá. Já estou acabando. Mateus. Capítulo 28. Versículos de 1 a 10. Lembra que eu falei para vocês que até esse ponto Cristo ainda estava morto. Então como que os discípulos tiveram a coragem e a força para pregar o Evangelho? O que os encorajava? O que dava força para que eles continuassem falando daquilo que um dia eles acreditaram? Foi esse momento. Ele diz assim, versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Olha que interessante. Ellen White diz que quando Cristo estava no sepulcro e já não havia mais esperança, os anjos de Satanás estavam em volta do sepulcro. E felizes porque haviam vencido o Filho de Deus. Satanás se regozijava porque havia vencido o Filho de Deus. Mas respondendo a pergunta do Vinícius, que um dia me perguntou, ele perguntou se anjos usam armaduras. Eu falei, não sei, a Bíblia não fala. Só que Ellen White diz que esse anjo, o único anjo, vem do céu como uma armadura reluzente. E quando ele chega, por isso o terremoto, porque quando ele chega à terra, todos os anjos de Satanás são afugentados. Esse anjo que foi enviado era o maior no céu depois de Jesus Cristo. É ele agora que ocupa o lugar que um dia foi de Lúcifer. Ele abre o sepulcro e traz de volta alguém que tinha morrido. O herói. Vamos continuar lendo lá. Então ele diz, versículo 3, o seu aspecto era como relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos discípulos, que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós, para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas, e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Aí nós vemos o encorajamento. Num lugar onde já não havia mais esperança, Cristo ele retoma a vida. Porque ele mesmo diz, eu a dou, e eu a retomo para mim.
Ellen White diz que os soldados, eles foram, como que posso dizer? Havia uma proteção espiritual sobre os soldados para que eles pudessem presenciar o anjo ali, para que eles pudessem testemunhar para as pessoas o que viram. Senão eles seriam totalmente destruídos, quando presenciariam a glória de Cristo. Você já pensou? Esse é o Deus Todo-Poderoso que te convida hoje. O Deus que revogou a morte e que venceu a morte na cruz. Quando Cristo ressuscita, Ele demonstra para todas as pessoas que o aceitam e para todo o universo que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Que todo aquele que crê em seu nome fará coisas grandiosas, não porque é capaz, mas porque é capacitado, como eu já falei. Cristo, Ele aparece aos discípulos para que eles pudessem testemunhar, para que eles pudessem novamente ser encorajados a levar o Evangelho. Agora nós vemos a história como um todo. Por isso, eles creram em Deus, e ainda assim, quando Jesus se foi, eles perseveraram unânimes em oração. Por isso que ainda assim, eles esperaram pelo Espírito Santo que Cristo havia prometido. Porque eles estavam encorajados pela ressurreição de Cristo. O que encoraja você hoje? Ou melhor, te falta encorajamento? Muitas vezes para nós falta, para a gente falta, para mim muitas vezes. Porque às vezes nós desanimamos, às vezes nós fraquejamos, só que Cristo está ao seu lado. Sabe esse momento de que você fraqueja, esse momento de fraqueza? Cristo passou por isso, mas Ele não desistiu, por você. Quando Ele estava sendo espancado, quando Ele estava sendo açoitado, Ele podia muito bem voltar para os braços do Pai. Mas justamente quando Ele olhava essas pessoas, quando Ele olhava o ser humano corrompido, é que Ele tinha mais força. Então esse é o pedido que Deus te faz. Quando você olha as adversidades desse mundo, quando você olha os momentos de tristeza que te afligem, quando você olha as pessoas ruins dessa terra, então é que você deve ter força. Porque é para elas que vem esse trabalho. É para elas que Jesus Cristo, por meio de você, que muitas vezes Ele vai falar o plano da salvação. A gente tem uma mensagem musical agora. Isso é um poder que vem do alto e não é só para os discípulos, é para todos nós. É para qualquer um aqui. Tudo que você precisa fazer é aceitar esse sacrifício e ter o encorajamento necessário. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava o perdão. Seu olhar de amor
fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava o poder. Veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o teu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda forma humana e como servo aqui caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra e mar, escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, num triste momento, dilaceraram seu coração, cravos nos pés e mãos, marcaram para sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Veio morrer para ser o nosso Salvador. Amém? Ele
ele veio como um herói, ele veio para ser o nosso Salvador. Sabe, é triste e maravilhoso pensar que Cristo se tornou pecado. E foram os meus pecados. Foram as coisas que eu fiz que prenderam ele naquela cruz. Ele foi pendurado naquela cruz, sangrando de forma vergonhosa, para que eu nunca fosse envergonhado pelas coisas que eu faço. E a verdade é que não existe outro meio pelo qual seja salvo, senão por Jesus Cristo. Sabe, Deus ele não manda você entender tudo, os segredos do universo, ele não manda que eu entenda todas as coisas, ele só pede que eu creia. Qualquer um pode crer. Um cego pode crer, um surdo pode crer, um mudo pode crer, um idoso pode crer, uma criança pode crer, um jovem pode crer, todos podem crer. O que me anima é saber que Cristo está vivo. Eu entreguei a minha vida não para um Cristo morto, mas para um Cristo vivo. Ele transformou o meu coração. E ainda tem transformado. Ele me deu uma nova bandeira. Ele me deu um novo propósito. Eu sei de onde eu vim hoje. E eu sei por que eu estou aqui. E eu sei para onde eu vou um dia. Você sabe? Feche seus olhos. Querido Deus, nós te suplicamos por misericórdia, Pai. Te agradecemos pelo teu sacrifício, Pai. Era para a gente estar lá, não, Senhor. Mas nós te agradecemos, Pai. Nós entendemos que somos pecadores. Nós te suplicamos o teu Santo Espírito, Pai. Te pedimos em nome de Jesus que o teu Santo Espírito recaia sobre nós, para que possamos ser revestidos pelo teu sangue, para que possamos ser justificados e que possamos ser reavivados pelo teu poder, Pai. Querido Deus, que o Senhor possa nos capacitar cada um aqui a fazer coisas grandiosas em teu nome. Esse é o nosso sincero desejo, Pai. Que possamos perseverar unânimes como os apóstolos. E que mesmo assim, se não tivermos a recompensa aqui na terra, nós sabemos que teremos a recompensa lá no céu. Em nome de Jesus, te pedimos, Pai. Amém. Que Deus abençoe você.